Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Estúdio TV. Quem fala é a arquiteta Vivi Lopa e hoje eu vou trazer mais uma dica para vocês. Tem a ver com isso que está atrás de mim. São os painéis em laca com arte em baixo relevo. Eles podem ser usados de diversas formas e eu vou trazer para vocês alguns projetos que eu elaborei com a aplicação que ficou a coisa mais linda do mundo. Vem comigo! No projeto que eu vou mostrar agora, eu tinha o desafio de criar uma parede de fundo para um ambiente que já estava quase completo. Isso, o que eu fiz? Eu coloquei um painel de madeira laqueada com um padrão mais orgânico, como se fossem ramos, galhos de árvores subindo pelo painel em baixo relevo, para também trazer um pouquinho de contraste e quebrar a modernidade das linhas retas, para quebrar aquele traço mais limpo, mais seco. Então as árvores, elas têm esses ramos mais orgânicos, que é um padrão da natureza, e eu trouxe isso para esse ambiente justamente para poder quebrar e completar como um todo essa linguagem visual que foi colocada, que foi expressa ali. Por que eu coloquei branco? Porque eu não queria que todo o detalhe, todo o destaque fosse para o painel. Nós já tínhamos uma mesa muito linda, nós já tínhamos uma composição com pendente, com um objeto colocado acima da mesa, o centro de mesa. Então, se eu colocasse algo muito carregado atrás, que trouxesse muita atenção, as coisas elas iam começar a conflitar. Um ambiente bem elaborado, ele é um ambiente que possui hierarquia. Hierarquia visual, ou seja, você tem o que? O objeto principal, tudo gira em torno desse objeto principal. A iluminação, os detalhes, decoração, cor, texturas, tudo vai sendo feito assim. Você escolhe qual é o teu objeto principal, que você quer que seja como se fosse a rainha ou o rei do ambiente, e tudo é feito em desdobramento a esse objeto principal, como se fossem complementações, conversas que acontecem ali, porém em total harmonia, sem tirar o destaque para aquilo que você quer dar. Então eu escolhi a laca branca, porque eu não queria que ele fosse tão chamativo, mas aí eu trouxe o detalhe, que é o detalhe desses entalhes que você faz na madeira, para quando colocar a luz, que é a alma de qualquer projeto, aquilo saltar. Mas saltar em harmonia, numa conversa agradável, com tudo que tem ao seu redor. Então confere aí as imagens para você ver como ficou. Já nesse outro projeto, eu utilizei esse artifício dos painéis em dois lugares específicos. Primeiro, na área social da casa. O que eu tinha ali acontecendo? A sala de jantar estava diretamente ligada, tanto fisicamente como visualmente, à porta do lavabo e à porta da cozinha. Então, algumas pessoas não gostam de ter esse visual acontecendo quando estão almoçando, jantando, dando para uma porta de lavabo, certo? E não gostam também de que, enquanto elas estão lá no ambiente mais social, elas vejam diretamente o que está acontecendo ali na cozinha, que é uma área de serviço. O lavabo, ele é uma área mais social, sim, né? E se você for parar para pensar, ele pode ser inclusive um ambiente de destaque, como se fosse um hall de entrada também, da mesma forma que o hall de entrada é trabalhado, como se fosse assim, as boas-vindas, né, para quem está chegando, ou seja, pelo hall de entrada você já tem a ideia de quem é o dono daquela casa, como é que é o estilo daquela casa. A mesma coisa acontece no lavabo. Porém, é um banheiro, de qualquer forma, né, e o teu visual direto de um banheiro, para quando você está no momento de alimentação, no momento de estar, não é muito agradável. Então eu tinha essas duas portas dando diretamente para minha área social. Eu queria camuflar isso de alguma forma. Então eu utilizei o recurso dos painéis em laca também. Eu tirei as duas portas e eu apliquei o painel como um todo.
e fiz nele os rasgos que seriam as duas novas portas. Então quando você olha de frente, você vê um painel inteiro, de ponta a ponta, com detalhes, com padrões acontecendo. Mas ali, quando você abre, quando você toca, você tem as duas portas se abrindo para esses ambientes. Então só quem sabe que existem aqueles dois acessos ali são os donos da casa. Para quem está chegando, você olha, você vê um painel maravilhoso, bem iluminado ali, que compõe esse ambiente mais social da casa. E até legal, assim, onde é que fica o lavabo? Aqui. Você abre a portinha, tcharam, tá lá o seu lavabo lindo, maravilhoso. E a cozinha continua super, mega reservada. Então, através do uso desses painéis, eu consegui solucionar essa questão mais delicada que acontecia na parte de estar. Outra situação que também aconteceu neste mesmo projeto foi na suíte principal. O que a gente tinha na suíte principal? Você chegava, abria a porta, você já tinha um closet linear que ligava toda a suíte, todo o quarto e até chegava no banheiro da suíte. Então, quando você olhava assim de frente para a parede principal desse quarto, qual é a parede principal do quarto? É a cabeceira da cama, onde a cama fica encostada. Essa é a parede principal e ela deve ser trabalhada da forma mais incrível possível. Como eu comentei anteriormente, ela é o objeto principal daquele ambiente e tudo tem que acontecer ali em torno. Como eu via essa parede principal junto com a parede do banheiro, eu tive que fazer o quê? Pegar essa parede do banheiro, que geralmente ela é trabalhada de uma forma mais simples, uma parede, pintura, uma porta, e ok, você já dá para o seu banheiro. Não, eu tive que trabalhá-la da mesma forma como eu trabalhei a minha cabeceira. Eu abracei a causa, eu peguei essa parede para mim e falei, não, você também vai ser a parede, porque elas duas são vistas ali juntinhas, como se fosse uma quina. Então, na parede principal, que você tem a cabeceira colchoada, você tem um papel de parede maravilhoso, toda uma iluminação, você tem os pendentes, você tem abajur, tudo bonito acontecendo. Então, esse mesmo papel de parede, ele foi levado para a lateral e cobriu essa parede, que é a parede da porta do banheiro. Ou seja, já levei a estética do papel de parede para lá. E também, eu não quis que fosse só uma porta de banheiro. Não era só uma porta de banheiro. Por conta desse detalhe, dessa composição, tinha que ser a porta de banheiro. Então nós tiramos a original e colocamos uma porta em laca, linda, também com esses detalhes em baixo relevo, que eram visualmente parecidos com o detalhe que acontecia no papel de parede, com um puxador lindíssimo. E aí, tá vendo que essa mesma estética, ela vai se desdobrando? Quando você abria a porta desse banheiro, você dava para um ambiente de banheiro também super luxuoso. Então, a mesma linguagem, a mesma atmosfera, a mesma energia ali acontecendo. Olhando para a cabeceira da cama, já você via aquela parede que dava para aquele banheiro com um trabalho maravilhoso, uma porta lindíssima. E quando você abre o banheiro, tá lá um banheiro mega luxuoso também, continuando, na verdade, essa composição, essa linha, esse destaque. E é um banheiro lindíssimo que a gente trabalhou com um estilo de mármore, com pastilhas em bronze, metálico bronze. O lustre era um lustre, não é o plafond, né, que a gente costuma colocar nos banheiros, na laje ou no gesso, era um verdadeiro lustre. Então tudo foi feito ali pensando que aquele ambiente também tinha que ser destacado por todas as questões físicas de layout que aconteciam ali. Então, no final das contas, você via tudo muito nobre, tudo muito belo, tudo bem associado. E o artifício do painel eu utilizei aonde? Na própria porta do banheiro. Os painéis em laca com esses detalhes entalhados é uma solução muito versátil. Você pode colocar a laca na cor que você quiser, porque as cores de laca são infinitas. Você pode utilizar cores mais escuras, cores mais claras, branquinhos, como eu utilizei, como eu mostrei nos projetos para vocês. Se vocês quiserem realmente destacar, ou seja, por exemplo, você tem um hall de entrada.
Você tem só ali um banco bonito, num design, uma planta, uma iluminação, tal. E você já entra, você já dá para esse painel. Você pode colocar uma cor bem destacada. Por quê? Porque ele é o objeto principal daquele ambiente. Não é? Nesse caso aqui desse painel que tem no fundo, ele é um painel que divide a área de um quarto que está na minha frente com uma área de closet que está atrás e dá para um banheiro, que é o banheiro da suíte. Então eu quis criar algo de destaque para fazer o fundo, como se fosse o fundo do meu closet. Quando a pessoa entra aqui nesse ambiente que eu tô, que a porta de entrada é logo na minha frente, ela vai dar para esse painel, ela não vai dar para uma lateral de armário. Entende a diferença do que eu tô falando? Desses detalhes, esses pequenos detalhes que fazem diferença em todo o ambiente. E aqui é o quarto de um jovem, né, um menino, um garoto. Então o detalhe ele foi feito mais num azul mais petróleo, pensando que o garoto vai virar um adolescente, que vai virar um adulto, e a família pretende ficar, né, nessa residência por uma longa data. Então eu já trabalhei de uma forma em que houvesse aqui, fosse habitar aqui um jovem, um adulto, homem. Né? Então o detalhe do azul petróleo ele acontece em vários detalhes do ambiente como um todo, acontece dentro do banheiro também. Então a cor azul ela é muito presente, mas não de uma forma mais infantil, naquele azul mais aberto, né? mais destacado, mais brilhante, mais claro. Era um azul um pouco mais fechado, menos saturado e traz um pouco mais de sofisticação e também uma linguagem mais adulta para o ambiente. Lógico que a criança aqui, ela habita, esse jovem habita do jeito que ele quer, o que é maravilhoso isso, né? A gente poder projetar e a pessoa habitar e trazer toda a sua essência, né, para aquele espaço. Eu acho lindo, eu olho assim, eu vejo, gosto muito de visitar os ambientes que eu projeto depois que eles são habitados, porque eu vejo a vida acontecendo ali naquilo que foi tão pensado com tanto carinho, né? E aquilo ganhou uma vida que eu, particularmente, como arquiteta, não colocaria imprimir. O dono da casa precisa imprimir aquilo e eu vejo muita poesia, muito lindo para mim, muito inspirador. Então aqui aconteceu dessa forma. Mas vocês podem ver que assim, é muito versátil o painel, porque você pode colocar o padrão que você quiser. Nas lojas de eventos planejados, né, que trazem essa referência, que trazem esse serviço para o cliente, geralmente eles trazem padrões. Até porque fábrica, você precisa ter, né, uma modulação, você precisa ter um processo de trabalho dentro da indústria. Então, geralmente, para ficar mais acessível financeiramente para os clientes, eles criam os padrões, né, criam os processos. Mas existem empresas especializadas nesse tipo de trabalho que elas fazem o padrão que você quiser. Lógico, tem o seu preço? Tem o seu preço, porque é um trabalho incrível. É um trabalho de você esculpir o painel de madeira. Você esculpe aquilo, né? Tem todo um maquinário para fazer isso. Imagina isso. Isso pode ser feito, inclusive, manual. Né? É um trabalho artesanal. Mas também, né, para quem trabalha especificamente com grandes painéis, precisa ter um maquinário específico. E você trabalha com todos os vetores, todos os detalhes. Então a máquina vem, esculpe tudo, deixa tudo lixado, perfeito para a aplicação daquela tinta, daquela cobertura que vai finalizar e vai trazer cor, vai trazer acabamento, né, para esse painel. Então, já que nós temos este artifício, para você que tem empresa, você que tem uma loja, você que tem uma escola ou qualquer coisa do gênero, uma clínica, como é o caso que eu vou mostrar agora, eu faço a pergunta e trago a sugestão. Por que não utilizar a sua própria logomarca ou o seu nome ou o que for da sua identidade visual impresso nesses painéis, num local de destaque desse seu espaço? É o que aconteceu nesse próximo projeto. É uma reforma de uma clínica dermatológica em Brasília, de referência, que fica no Júlia Diné. O que a gente fez? Primeiro que a bancada de recepção já era no ônix iluminado, ou seja, era uma clínica super sofisticada. Né? Então você já tinha aquela bancada maravilhosa de ônix iluminada que salta aos olhos assim que você chega. Eu não podia colocar muita coisa no fundo,
Mas eu podia colocar um painel branquinho em laca, fazendo um padrão, como se fosse um padrão de roupa mesmo, né? Um padrão com a própria logomarca. Então nós fizemos a logomarca várias horas, criando mesmo como se fosse uma textura, um padrão, e ficou no fundo dessa recepção. Então você tá aqui com aquela bancada lindíssima, a recepcionista te atendendo, e você olhando diretamente para a logo, né, trabalhada dessa forma super rica, super criativa, super sofisticada, que vai trazer o quê? Mais força para a sua identidade visual. Então isso é o que aconteceu e foi dessa forma como a gente utilizou o recurso desses painéis incríveis para trazer essa força, essa sofisticação e esse detalhe mais destacado e inusitado para a clínica dermatológica. Espero que vocês tenham gostado dessa dica dos painéis em baixo relevo. Lembrando que eles podem ser usados de diversas formas, com diversos padrões, com diversas cores, em diversos ambientes. Então use a sua criatividade e conte com a gente para dar mais dicas sobre esse assunto, mais orientações. O Estúdio Tigre está aqui para você. Até a próxima!